Olá, meus alunos! Seguimos aí para nossa semana de mais um videozinho aí feito com muito carinho para vocês, fazendo a correção das nossas APNPs, nossas tarefas aí de química, tá bom? Acompanhe aí comigo nesse vídeo, tá? Tchau, tchau! Então vamos lá a correção da nossa APNP, atividade da semana 12, ok? Então, na primeira questão, ela fala dos gases nobres, uma característica, né, dos gases nobres, por eles serem considerados gases inertes, né? Ou seja, eles não reagem naturalmente, só sobre condições específicas de temperatura e pressão. Esses gases nobres, eles são conhecidos porque eles não têm a reatividade. Eles têm uma reatividade muito baixa, não reagem entre si e nem com outros elementos. Por ele ter a estabilidade química, por eles ter a camada de valência completa, que é regida pela regra do octeto, que diz que um elemento é considerado estável quando ele atinge a sua última camada, ou seja, a camada de valência, quando ele está completa, quando a sua camada de valência está completa, com 8 elétrons. Essa é a regra do octeto. É claro que ela abrange a maioria dos elementos. Alguns elementos não seguem essa regra, mas, em modo geral, né, a regra do octeto significa, então, no seu último nível, ou seja, na última camada, não é? Ela está completa com 8 elétrons, beleza? Então, é segundo a regra do octeto. Então, vamos aqui marcar a letra C aí. Acompanhe aí a correção e corrija aqui comigo. A questão número 2, ela pergunta assim: a força de atração entre íons positivos e negativos, né? O que são íons? Íons são espécies químicas que podem ter cargas positiva ou carga negativa, tá? Então, quando a gente tem, por exemplo, um elemento, né, que perdeu um elétron, como geralmente os metais, eles têm tendência a perder elétrons, portanto, eles vão sempre ficar assim positivos, são mais eletropositivos, tendência a ficar positivo, perdendo um elétron, tá? Como a gente tem um outro elemento, né, como o cloro, por exemplo, que ele é bem mais eletronegativo, né, então ele tende a atrair elétrons para si, virando o íon cloreto. Este aqui é um íon negativo e este é um íon positivo. E a união entre íons de cargas opostas, positivo e negativo, ou seja, aqui é um cátion e aqui é um ânion. Nós temos, então, né, a ligação chamada de iônica, como o próprio nome diz. Ligação iônica é a ligação entre íons, positivo e negativo. A força de atração entre essas espécies químicas é mais forte, originando, então, a ligação iônica, né, que é a ligação forte, ok? E seguindo agora para a nossa terceira questão. Nessa questão aqui, ele pede para escrever as fórmulas dos compostos, né? Como nós já temos aqui, trata-se de ligação iônica, então vamos escrever as fórmulas. Como é que fica, né? Eu vou mostrar para vocês uma regrinha chamada regra da tesoura, né? Que para nós escrevermos as fórmulas dos compostos, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, o elemento cálcio e o cloro. Nós vamos fazer a ligação entre o cálcio e o elemento cloro. A ligação que se forma aqui será iônica, porque nós temos sempre na ligação iônica, ela vai ser formada por um metal com um ametal, ou seja, um não metal, ok? Então, nós temos um metal que tende a doar elétrons, não é? E doando elétrons, eles ficam positivos. Então, a gente chama de eletropositivos.
ok? Como, por exemplo, aqui, ó, o cálcio. O cálcio, ele é um elemento, ele é um metal, tá na família 2A, tá? Então, os metais tendem a doar elétrons, tá? Então, nós vamos colocar aqui, ó, o cálcio, não é? Como que eu vou saber a carga do cálcio? Geralmente, basta nós olharmos na tabela periódica e verificarmos que o cálcio está na família 2A, tá? Então, se ele está na família 2A, a carga dele vai ser mais 2, tá? Que ele tem o último elétron na camada de valência e são os elétrons que estão na camada de valência que vão ser doados, no caso dos metais. Então, a família diz o que ele tem na última camada, ok? Então, nós temos aqui o cálcio, ele vai ficar assim, mais 2. E o cloro, como que ele vai ficar? O cloro, por ele estar na família 7A, o cloro é um não metal. E os não metais, eles vão ganhar elétrons, ao contrário dos metais. Eles ganham elétrons. E quando eles ganham elétrons, eles ficam negativos. Então, eles gostam de ficar negativos, ok? Por isso que eles são eletronegativos, o contrário dos metais, beleza? Então, pelo fato do cloro estar na família 7A, ele está na família 7A, então, por ele ser muito mais eletronegativo, ele tende a ganhar elétrons, e ele vai ganhar a quantidade de elétrons suficiente para ele completar os 8 elétrons, que é regido de acordo com a regra do octeto. Né? Ele precisa atingir, os elementos tendem buscam ter estabilidade, buscando ter a sua camada de valência completa. Então, pelo fato do cloro estar na família 7A, então ele já tem 7 elétrons. Ele precisa ganhar mais um para ficar com 8, ok? Então, a carga dele, no caso dos não metais, a gente completa para chegar a 8, vê quanto que ele tem, no caso aqui, ó, família 7A, ele tem 7. Então, para chegar a 8, ele precisa ganhar apenas um elétron, tá? Então, ele fica assim. Nós temos íons aqui, ó, opostos. A ligação é iônica. Agora, outra coisa que vocês precisam saber ou se lembrar, tá? Então, toda fórmula, o total de cargas positivas deve ser igual ao total de carga negativa. Toda fórmula tem que ser eletricamente neutra, né? Significa que o total de positivo tem que ser igual ao negativo. Então, veja bem, nós temos um elemento aqui, ó, que tem carga 2. Né? Nós temos carga mais 2 aqui. E o cloro é menos 1. Então, um não vai conseguir neutralizar o outro. Nós temos 2 positivos de um lado e 1 negativo do outro. Então, qual é a solução aqui? A solução aqui, ó, é cruzar, né, as cargas. O que a gente faz? Ó, a carga de um desce e vira índice do outro. A carga do cloro desce e vira índice do cálcio. Como é que nós vamos escrever isso? Ó, só reescrevendo aqui na fórmula. Ó, Ca, a carga do cloro não é menos 1, o sinal não desce, porque fazendo a troca aqui, o sinal some, um neutraliza o outro. É só um número que desce. Como é 1, eu não preciso colocar, ok? Então, o cálcio tá aqui, agora eu pego e ponho o cloro. Tá vendo aquele 2zinho ali que era do cálcio? Agora o 2 desce e vira índice do cloro, tá? Então, da onde veio esse 2? Ele veio da carga do cálcio. É sempre assim, formando o cloreto de cálcio. Então, se esquecer de colocar esse 2, vai ficar errado, ok? Aqui também teria um 1zinho, ó. Só que aqui, quando é 1, quando o índice for 1, não preciso colocar. Repare que as cargas, o sinal some, tá bom? Porque é justamente aquela regra, o total de positivo tem que ser igual ao negativo. É só um númerozinho que desce, tá bom? Olha como que vai bater aí a nossa matemática. Nós temos um cálcio que é mais 2 e temos um cloro que é menos 1, tá vendo? Como o cloro é só um negativo, eu precisei de 2 cloro para satisfazer o cálcio, porque o cálcio é mais 2. Olha esse outro exemplo aqui, ó, o bário e o flúor, tá? Então, primeira coisa que eu tenho que buscar na tabela, né? A localização do bário e do flúor, para saber se a ligação é iônica. Metais têm tendência a doar elétrons. Eles doam quanto? Depende. Se ele estiver na família 1A, ele vai doar 1. Se estiver na família 2A, vai doar 2. O bário, ele está na família 2A, é um metal alcalino terroso. Então, ele
vai se tornar, para ele poder se ligar ao flúor, ele tem que se preparar, ele tem que se ativar, virando íons, se transformando em íons. Como a carga dele, a localização dele está na família 2A, metais têm tendência a doar. Se ele está na família 2A, é porque ele vai doar 2. E o flúor, como é que fica nessa história? O flúor é um não metal. Eles são eletronegativos, eles têm tendência a ficar negativo. Ele está na família 7A, assim como o cloro. Se ele já tem 7, falta mais um, falta ele ganhar só mais um para chegar a 8. Então, a carga dele é -1, certo? E aí, veja bem, nós temos um elemento que tem 2 positivo contra 1 negativo. Então, não vai neutralizar nunca. Qual é a solução? Cruza as cargas. A carga do bário vai virar índice do flúor. Eu desço ele aqui, ó, é a regrinha do escorrega, tá? E a carga do flúor desce e vira índice do bário. Lembra que a gente só desce o número, tá? As cargas somem naturalmente. Um neutraliza a outra, tá? Então, vamos escrever aqui, ó, o bário. Vocês reparam que sempre a gente começa na escrita da fórmula. Essa é a fórmula, ó, que nós escrevemos. Sempre começa pelo metal, pelo cátion, tá? A fórmula sempre começa pelo cátion, tá bom? Pelo metal. Então, aqui também, ó, nós temos o bário. Como a carga do flúor é 1, eu não preciso descer ele, tá vendo? Agora, eu trago o flúor para cá, né? E escrevo o flúor. Como a carga do bário é 2, ó, o 2 desce e vira índice do flúor. Agora sim, esse índice aqui significa que eu precisei de 2 átomos de flúor, 2 elementos flúor, para satisfazer o bário. Lembre-se que esse 2, ele veio da carga do bário, que agora esses íons se uniram. Uma ligação muito forte que é chamada ligação iônica, tá bom? E vamos aqui, então, na última letra, tá? Nós temos o potássio e o enxofre. Sempre nós temos que buscar as características dos elementos. Quais são os elementos que vão participar da ligação química, né? Nós temos o potássio e o enxofre. Então, nós temos que ir na tabela, sempre recorrer à tabela periódica para vermos, né, se a ligação é entre um metal com um não metal. Que a ligação iônica se caracteriza pela união entre um metal, que tende a ficar positivo, e um não metal, que tende a ficar negativo, que são eletronegativos. E a união desses íons de cargas opostas é que vai caracterizar a ligação iônica, né, que se escreve dessa forma aqui, tá? Nós temos, então, o potássio, né? Eu vou fazer aqui do ladinho, né? Nós temos, então, o potássio, né? Por ele ser um metal, que tá na família 1A, certo? Então, ele vai ficar assim, ó, carga mais 1. E nós temos o enxofre, que tá na família 6A. Então, se ele está na família 6A, é porque ele tem 6 elétrons na camada de valência. Portanto, ele tende a ganhar 2 elétrons para ele completar o octeto, certo? Então, ele vai ficar assim, 2 menos. Ganhando elétrons têm carga negativa, então ele ganha 2 elétrons, certo? E aí, a união entre esses íons caracteriza a ligação iônica. Só que nós temos que tomar o cuidado que o total, na fórmula, o total de cargas positivas tem que ser igual ao de cargas negativas. Nesse caso aqui, o potássio é mais 1 e o enxofre é menos 2. Então, nunca vai neutralizar, eu tenho 1 positivo e 2 negativo. A solução, então, é inverter, trocar, cruzar as cargas, tá? Então, é sempre a carga de um desce e vira índice para o outro. Então, sempre começando a escrever a fórmula pelo cátion, pelo metal, que é o potássio. Bom, a carga do enxofre que vai se ligar ao potássio é 2. Então, o potássio chega, ó, eu aceito ligar com você, enxofre, mas você tem que me emprestar esse 2 aqui seu. Então, esse 2, ó, desce e vira índice do potássio. E o enxofre, por sua vez, aparece aqui, né, completando a fórmula. Como a carga do potássio é 1, eu não preciso de trazer ele para cá. Eu não preciso colocar substâncias que já tem um enxofre. Então, formando, então, ó, sulfeto de potássio, tá? O enxofre, quando ele se transforma em íon, o nome dele passa a vir a ser sulfeto, tá? Por isso que forma o sulfeto de potássio, beleza? A carga do potássio também desce aqui, só que como é 1, não preciso colocar, ok? Então,
Então, é assim, galera, que se escreve as fórmulas. Então, existe, lá no ensino fundamental, nono, vocês aprenderam a colocar, né, os elétrons em volta dos elementos e transferir, fazer as setinhas, né, e transferir. Mas nesse passo a passo aqui, é uma forma mais rápida para você escrever fórmulas de compostos iônicos, tá bom? Aqui o objetivo, a nível de ensino médio, é você chegar na fórmula mais rápido e não ficar muito tempo, perdendo muito tempo transferindo elétron de um elemento para o outro, ok?